Olá, mentorados, sejam bem-vindos a mais uma aula. Se você está assistindo aqui, você faz parte do grupo da mentoria Pacto de Origem. Coloque aqui seus comentários, faça suas anotações, seja participativo e depois tire suas dúvidas na aula online. O tema de hoje é algo que bloqueia a nossa vida. Muitas vezes nós desconhecemos essa barreira que existe em nossa vida, mas hoje você vai ter a oportunidade de fazer um divisor de águas na sua vida. A ingratidão é a raiz de desequilíbrios e portas fechadas. Eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz, nós vamos desenvolver esse assunto e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Então aí abra o seu coração, abra os seus ouvidos, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, anote aquilo que você achar importante para você ler depois. A ingratidão não é apenas esquecer de agradecer, é uma postura de coração que minimiza o valor do que foi recebido e enfraquece a conexão com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Ela vai além de simples esquecimento, reflete uma falta de reconhecimento do cuidado, da provisão e do amor de que nos cerca. Então veja só, começa a lembrar hoje, desde a sua infância, os momentos que você viveu, as pessoas que passaram pela sua vida, aqueles professores que te ensinaram, que você gostava da matéria pela forma que eles ensinaram. Tente lembrar dos melhores momentos que você passou com seus pais. Se você pode ser alguém que está assistindo agora que não teve uma boa convivência com os pais, ou que você teve pai ausente, ou que você sofreu com um pai abusivo, e você talvez lembre somente das experiências negativas. Mas o que eu quero trazer para você aqui é uma das coisas que eu acredito serem uma das coisas mais difíceis do Espírito Santo restaurar em nós, que é um coração grato, um coração que compreende a soberania de Deus em todos os fatos. Você compreender que até as coisas ruins que você passou, Deus tem o poder de transformar em algo bom na sua vida. Que aquela dor, aquele sofrimento pode ser transformado em algo que glorifica o nome de Deus. Então, as pessoas hoje que testemunham da graça de Deus na transformação de suas vidas, por exemplo, vou falar um pouco de mim, vou usar um pouco do meu testemunho aqui para acrescentar nessa aula. Eu sou uma pessoa que nasci em Ribeirão Preto, né, tive meus pais, pessoas que, ao meu ver, são pessoas maravilhosas, ótimos profissionais, né, pessoas boas, mas eles tiveram um casamento que é aquilo que a gente diz, né? Deus é perfeito e não erra, então eu nasci deles pela permissão ou vontade perfeita de Deus, mas eles não se entenderam muito ao longo da vida e eles não se ajustaram, não conheciam os princípios da palavra de Deus, né? Não eram pessoas convertidas a Jesus que pudessem ter seus corações transformados, eles pudessem enxergar alguns princípios aí que ajudassem eles a viver uma vida diferente do que eles viveram. Mas mesmo assim, contudo, aprove a Deus eu estar aqui hoje. Eu tive momentos que eu me lembro de coisas boas que eu vivi e tenho lembranças de coisas ruins. E por algum tempo da minha vida, eu culpava a forma que os meus pais me cuidaram, ou a ausência do meu pai, eu culpava o controle da minha mãe. E quanto mais eu culpava as coisas ruins, mais eu me esquecia das coisas boas. Então a gente vai alimentando uma memória de coisas ruins, quando a gente enfatiza sempre as coisas ruins que aconteceram. Por exemplo, meus pais sempre foram muito protetores. Então, meu pai, apesar de tudo, ele sempre foi alguém que me ouvia, não sabia o que fazer, porque a forma que ele foi criado, ele não sabia como reagir a certas situações, ele não sabia como lidar com certas circunstâncias.
mas foi o contexto que ele foi criado, então foi uma repetição de ciclos, não foi algo intencional. E a gente não entende isso, então quando a gente chega em uma determinada idade, a gente começa a sofrer consequências dos nossos posicionamentos errados, do nosso coração endurecido, a gente procura geralmente colocar em contexto o que a gente viveu, principalmente quando a gente começa a tentar entender o nosso passado, né? Ah, meu pai era assim, minha mãe era assado, e eles fizeram de uma forma que poderia ter sido diferente, e a gente vai deixando de construir o que é o principal no nosso caráter. É algo que eu demorei muitos anos, muitos anos. Eu sofri por muitos anos, porque isso era algo completamente destruído no meu coração. Eu não era uma pessoa grata, eu não era. E a pessoa, quando ela não é grata, ela não consegue reconhecer as coisas que as pessoas fazem por elas não reconhecem os momentos bons, elas não reconhecem aquilo que Deus ofereceu. Por exemplo, minha mãe e meu pai me deram de comer, de vestir, eles me deram escola boa para estudar. Com 18 anos eu ganhei carro, eu viajei para fora do Brasil, né? Eles sempre me protegeram, sempre foram na forma deles serem, como meu pai ausente, mas sempre que a minha mãe procurou ele para fazer algo por nós, ele nunca falou não, ele sempre deu o seu melhor, trabalhou a vida inteira, uma pessoa honesta, íntegra, no sentido de trabalhar incansavelmente. Ele mandava quase todo o salário dele todo mês para a nossa casa. Ele vivia com muito pouco. E então, assim, a gente acaba considerando sempre os defeitos da pessoa. E a gente acaba, talvez, por exemplo, nessa aula, eu vá me lembrar de coisas, eu vá falar dos meus pais, por exemplo, de coisas boas que talvez eu nunca tenha falado. Eu já reparei hoje, mas eu não falo. E a gente sempre fala dos defeitos, a gente sempre fala onde eles falharam, a gente sempre comenta o que eles poderiam ter feito, como eles poderiam ter nos criado, o que eles deixaram de fazer por nós, mas a gente não consegue reconhecer o que eles fizeram. Em primeiro lugar, reconhecer o versículo honra pai e mãe, porque eles foram escolhidos por Deus para que você tivesse agora aqui no mundo. E se você nasceu debaixo de sofrimento e você sofreu muito, quanto mais você sofreu, mais Deus pode ser glorificado em sua vida, se você entender essa aula hoje e transformar isso em testemunho. Uma grande parcela dos cristãos que eu conheço, eles não testemunham das coisas que Deus faz. Eles não fazem publicamente. Quando eu falo publicamente, talvez você não vá gravar um vídeo na internet, mas você pode, a todo momento que você está conversando com as pessoas, que elas estiverem passando por momentos difíceis, você pode abrir sua boca e falar: não, mas uma vez eu estava passando por isso e Deus fez isso, porque Deus é fiel, apesar de tudo, nossa, daquela dificuldade, eu lembro o quanto que a mão de Deus interveio naquela situação. Isso é um testemunho. Você vai ver os salmos sempre falam que você deve falar das maravilhas de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus faz na sua vida. Então, o importante é a gente começar a desconstruir essa mentalidade de ingratidão, de encontrar o defeito das coisas, o defeito das pessoas, aonde elas falharam com a gente, o que elas têm de ruim. E por eu passar por essa jornada de ingratidão que estava dentro do meu coração, eu não entendia. Eu sempre falei muito de honra, porque é algo que eu entendia que poderia reconstruir o meu caráter, porque Cristo vai sendo formado em nós e você começa a manifestar o caráter de Cristo. Só que a honra, ela não é efetiva, a honra ela não funciona sem que exista gratidão, porque quando você entende a mão de Deus nas coisas, você começa a se tornar grato, inclusive pelas situações difíceis que você passou, inclusive pelas situações às vezes que você está passando, mas que você olha ao lado, mas você comeu hoje, mas você dormiu numa cama hoje, mas você tomou um banho no chuveiro hoje quente, e talvez não foi quente, mas você tomou um banho. Então, essa reconstrução, ela vem pelo Espírito Santo, mas ela também, ela, eu entendo hoje, se você for pensar como que eu vejo trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, eu acredito que nós somos colaboradores, nós não somos quem efetua, mas nós somos quem colabora. Por quê? Porque quando você é tocado pelo Espírito Santo a algo,
há uma resposta àquilo, e a resposta é você fazer algo intencional. Então muita gente fala, Deus é quem efetua o querer e o fazer. Mas se eu disser que eu fiz, que eu desejei fazer, que eu fiz sem a minha vontade, então eu não sou um ser interativo. Eu não estou interagindo com Deus, eu sou um ser programado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus ele nos gera um estímulo, ele nos gera uma revelação da vontade. Por exemplo, a ingratidão, ele mostra para nós que nós estamos sendo ingratos e ele revela o seu poder em fazer com que nós consigamos nos tornar uma pessoa diferente, uma espécie de transfiguração ou de transformação desse caráter. Então nós intencionalmente começamos a agir dentro daquilo que nos foi revelado e, consequentemente, liberado o poder em nós para fazer. Então eu começo a agir de forma diferente. Então a gratidão, ela começa com pequenas coisas, mas a gratidão a pessoas. Quando você é honesto com uma pessoa, você não está deixando de ser grato. Quando eu digo honesto, no sentido de você tem os seus posicionamentos, como você pensa, você concorda, você discorda, você acha que aquilo ali não é justo, você acha que ela poderia ter feito diferente. Isso é normal, faz parte da interação humana. Mas você nunca pode deixar de ser grato por pessoas que, naquele momento, ela foi usada por Deus para fazer algo na sua vida, para te redirecionar, para te autenticar. O que é autenticar? Por exemplo, você chega numa cidade e aí a pessoa apresenta você para alguém, abre um círculo de amizades para você, e aí de repente você está contra aquela pessoa. Eu vivi muito isso, muito. Eu tenho uma facilidade muito fácil de falar de certas coisas da Bíblia, porque elas são provadas e reveladas na minha vida. Então, às vezes, tem pessoas que eu começo a falar com a pessoa, ela começa a se justificar. Não, mas é porque eu não. Não, eu não estou falando de você. Se serve para você, pegue para você, receba para você e seja transformado. Mas eu estou falando isso não é uma indireta. Eu estou falando isso porque é assim que é na Bíblia e na operação de Deus, porque eu fui andando ao longo da minha vida, né? Pai, amigos, mãe, depois me converti, pastores, líderes, e eu achava que naquela jornada eu estava caminhando e estava tudo bem, porque as pessoas não me compreendiam, porque elas não sabiam, não estavam entendendo quem eu era, e elas me massacraram, aquele vitimismo, sabe? Nossa, eu sou vítima da mal compreensão das pessoas. Eu sou vítima porque fulano me descredibilizou, me tal. Não, tem pessoas na sua vida que você não vai conseguir andar com elas. Vocês vão ter divergências, às vezes, incompatíveis naquele momento, porque o nível de maturidade de cada um ou dos dois vai impedir que vocês ali cedam um lado ou outro para que vocês tenham ali uma comunhão. Tem pessoas que não fazem parte do seu propósito, então elas vão passar pela sua vida por momentos e não vão permanecer. Mas a questão que nós estamos colocando aqui não é a geografia da coisa, é o seu coração. Como é que você enxerga? Você é grato pela vida dessas pessoas? Ou você, quando fala delas, você está sempre lembrando o que elas fizeram para você de mal? Então, eu lembro as coisas que as pessoas fizeram de mal. Por exemplo, o que seria de mal? De repente a pessoa fez alguma uma falta de honestidade com você, ela não foi transparente, ou ela falou mal de você, ou ela te caluniou, descredibilizou, e aí você vai entender como lidar com essa relação, porque talvez vocês não vão manter uma relação. Mas gratidão não é o que a pessoa fez com você, gratidão é o que está no seu coração, é o seu reconhecimento. É você olhar para dentro de si e entender o quanto aquela pessoa foi usada por Deus ou dentro desse propósito aí de sua vida, ela está incluída no que você está vivendo hoje. Seja aquela pessoa difícil. Eu lido com pessoas difíceis e pessoas que são cansativas, são resistentes. Eu uso até essa palavra xarope, a pessoa xarope. Só que as pessoas xarope, elas exigem o máximo de você. E aí você descobre em qual limite você está andando, porque se você chegou num limite que você
extrapolou as suas emoções, então você precisa amadurecer mais. Mas se você percebeu que você soube lidar com aquela xaropice, você vai poder dizer assim, não, a gente não precisa insistir nesse conflito, mas tá tudo bem, né? Como se fosse assim, cada um segue o seu caminho em paz. E aí as pessoas confundem muito porque elas levam para o lado emocional e elas acham que perdoar ou que você ter gratidão ou que você viver em paz é você caminhar junto, é você deixar de as suas concordâncias, as suas opiniões de lado para concordar com a pessoa. E aí esse conflito, ele gera uma coisa que afunda muita gente, que é a culpa. A pessoa começa a se sentir culpado. Pô, o fulano é tão legal e eu não concordo com ele, ou eu parei de andar com ele, mas ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa do bem. Mas até as pessoas boas podem te fazer o mal. Se você não entender o seu propósito, a todo momento você vai ficar repetindo ciclos, porque você vai tentar sempre. Não vai ser uma questão de você amar e respeitar a pessoa, vai ser uma questão de você ser aprovado. Você vai ficar procurando validação nelas. E nós não podemos, se nós buscarmos validação nas pessoas, nós vamos desviar do nosso propósito. E quando a gente desvia, tem o tempo de desvio e o tempo da volta, que muitas vezes a gente gasta muito tempo retornando no mesmo lugar, repetindo o ciclo, porque a gente não entende esses detalhes. Então, a culpa, ela afunda muita gente, porque eu fico tentando agradar, não consigo, a culpa fecha meu coração fechado faz eu falar mal daquela pessoa, porque falar mal acaba sendo uma defesa, é uma tentativa de justificar o que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo algo ruim por aquela pessoa, o falar mal dela é uma forma de tentar justificar o que eu estou sentindo. E todos nós vivemos isso. Se você pensa que eu não faço isso, eu faço. Só que o tempo vai passando e a gente vai fazendo menos. A gente vai entendendo a dinâmica da coisa, a gente vai sendo livre e a gente vai começando a olhar de forma diferente. Então você pode chegar e reconhecer na vida das pessoas aquelas que te deram crédito no momento que ninguém te credibilizou, as pessoas que abriram a porta da casa delas sem te conhecer e confiaram em você. Você tem que reconhecer isso com gratidão. Você tem que honrar as pessoas que no momento em que você não tinha honra nenhuma, ela te honrou. Ela te apresentou como alguém, parte daquilo que ela acredita. Estou falando de pai, estou falando de mãe, de amigo, estou falando de pastor, estou falando de patrão. Tem pessoas, né? Tem até aquela meio que um ditado popular, né? Que as pessoas falam que a pessoa chega puxando uma cachorrinha, aí ela chega num lugar, aí ela conquista, trabalha, ganha dinheiro e tal, aí ela fala assim, não, mas eu consegui com o meu trabalho. Mas quando você chegou, foi te dada uma oportunidade. Ah, mas ele me deu a oportunidade porque ele estava precisando. E aí, nesse discurso né, uma das coisas que eu acho muito difícil quando eu estou ensinando uma pessoa, não sei se quem está assistindo aqui ensina também, é você ensinar uma pessoa que ela refuta tudo que você fala. Por quê? Elas perguntam assim, mas você não aceita ser questionado? Então, mas antes de você me questionar, né? Vou dar um exemplo falando como se fosse falando para você ou outra pessoa. Antes dessa pessoa questionar, ela ponderou o que ela ouviu? Ou ela é automática em responder, como se fosse assim, e fica, entendeu? Aí você não consegue. Você não consegue. Eu lido às vezes porque a gente trabalha presencial, aulas online, sala online, mas muitas das nossas conversas de instrução ou de apacentar são via WhatsApp. Então, às vezes eu mando um áudio para a pessoa e de repente vem 3. Eu já perco o gosto ali de continuar a conversa. Por quê? Porque a pessoa não pegou aquilo que eu falei. Ah, mas ela também não tem o direito? Então, mas aí é onde a gente se coloca. Quando eu procuro alguém que é meu mentor, que é um professor, que é um pastor, que eu vou buscar uma sabedoria, eu procuro uma resposta. E essa pessoa, ela me dá uma resposta. O que eu tenho que fazer? Digerir aquilo. Pega aquilo e coloca à prova.
aquilo pode ser uma resposta de virada na sua vida. Mas geralmente a pessoa ouve rápido e já vem com 3, 4 áudios por cima daquilo que você falou. Ou seja, ela não conseguiu nem digerir, às vezes, uma preciosidade que você colocou num áudio de 1 minuto, 2 minutos, que pode mudar a vida dela naquele dia, porque é algo que ela não está vendo e que, se ela enxergar, ela se posiciona diferente e muda tudo. Mas aí ela já vem justificando, contra-argumentando. Não, mas é porque eu não vejo assim, porque o Espírito Santo não sei o quê, porque eu li isso, porque falaram aquilo, e no final ela perdeu aquela informação. Então esse fluxo, ele só é perdido por pessoas que, sem perceber, tá? Porque eu falo com propriedade. Eu vivi dentro disso aí, desonra e ingratidão por muitos anos da minha vida. E sempre que alguém tinha algo para me dar, para mudar minha vida, eu já tinha 15 respostas guardadas para me contra-argumentar. Porque a ingratidão e a desonra, são galhos do orgulho. Todas as obras da carne são galhos do orgulho. Por que do orgulho? Porque toda vez que eu aceito um ensinamento, eu estou me fazendo menor. E o orgulho de muitos não permite que a pessoa se sinta menor. Quando ela contra-argumenta uma sabedoria que você libera para ela está tentando se igualar ou se sentir como alguém que não é menor ou não precisa tanto do que, na verdade, ela está precisando. Olha que interessante, que dinâmica interessante. Ela vem precisando, mas ela quer algo sem demonstrar que precisa. É aí onde mora a sutileza da desonra. Por quê? Porque a sabedoria é pela honra que você recebe. Teme a Deus, temer a Deus, ou temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? E quando você teme a Deus, você vai entender o livro de Provérbios, a sabedoria e o sábio e o tolo. Leia a partir de hoje Provérbios de 1 a 31 e você vai ver o que difere o sábio do tolo. O tolo se engrandece, o sábio se diminui. Então toda pessoa que ou ela é falsa humilde, ou ela é altiva, você vai perceber nesses detalhes. Então a gente vai sendo experimentado ao longo dos anos. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito experimentada, não é porque eu quis no sentido de eu sou melhor, eu vou ser o melhor, não, é porque quanto mais você tropeça, quanto mais você apanha, quanto mais você levanta e apanha de novo, é igual o treino, né? A gente vai começar o jiu-jitsu agora. Eu acredito que os melhores lutadores que existem hoje são os que mais apanharam antes de bater. Só que o altivo, ele não consegue entender isso. O altivo, ele quer ter sabedoria sem experimentação. Então é aquele cara que chega na academia e ele pega a faixa branca e ele já quer chamar o professor para lutar com ele. Esse tipo de gente não consegue, os anos passam e eles fazem muitas proezas, ainda mais quando tem dinheiro. Quando a pessoa tem dinheiro, ela fala o que ela quiser. Ela abre igreja, ela abre empresa, só que ela tropeça nessas pequenas coisas. Então ela procura um mentor, mas ela não quer mostrar para o mentor que ela não sabe. Então ela, às vezes, até consegue pegar a informação, mas ela não quer demonstrar que aprendeu, que ela recebeu isso de você. Então ela fica com várias contra-argumentações. E na maioria das vezes ela perde a chave, ela perde aquela pérola, porque ela está preocupada em se provar ali num ambiente onde ela entrou para receber. E eu já lidei muito com isso. Já fui tanto a pessoa que agiu dessa forma, como hoje tem pessoas que agem assim comigo. Só que quando você faz a leitura da pessoa, você não faz uma leitura maldosa, de má fé, de julgamento. Não, você já interpreta que tipo de pessoa está lidando. Então, por muito tempo, eu insistia muito com essas pessoas. Eu ficava, faz um áudio, faz outro, faz um áudio, faz outro. Hoje, às vezes eu até extrapolo, mas eu tento, pelo menos, dizer assim, ó, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos tentar o Espírito Santo esclarecer isso no nosso coração, porque nós não estamos chegando a lugar nenhum com essa conversa. Então, não tome meu tempo e também não gaste o seu. O meu é tão precioso quanto o seu. Então, não vamos desperdiçar, sabe? Se não há um coração aberto para aprender, se a pessoa diz assim, eu não quero aprender com você porque eu quero ficar rico e você não é rico.
Se você acha que o dinheiro é a solução de todos os problemas da vida, você já mostrou o seu nível de falta de sabedoria, para não falar tolice. Porque todas as pessoas que têm dinheiro têm problemas. Alguns têm dinheiro e sabedoria. Então, eles têm dinheiro, usam o dinheiro de forma sábia para resolver os problemas. O tolo que tem dinheiro, e tem sim, porque tem gente que fala assim, ninguém fica rico se for tolo. Tem um monte de tolo rico. E ele usa o dinheiro para causar problema para os outros e às vezes para eles mesmos. O dinheiro dele é só para arrumar problema. Por quê? Porque é tolo. Aí fala assim, que tipo de problema um rico tolo arruma? Ué, ele destrói o casamento, destrói os filhos, maltrata pessoas, fere pessoas, entende? Então, assim, às vezes você vai conversar com uma pessoa que ela não tem a mesma quantidade de dinheiro que você tem, mas ela pode ter mais sabedoria que você. E talvez a sabedoria que ela tem é para resolver áreas que o seu dinheiro não está conseguindo resolver. E é isso que muita gente não entende. Então, que bom que a gente possa ganhar bastante dinheiro, porque eu acredito que dinheiro é uma ferramenta boa na mão de quem tem boa fé e de quem ama a Deus. Mas, se você tiver dinheiro sem sabedoria, você só vai fazer tolice com o dinheiro. Inclusive, destruir tudo que tiver na sua frente. Você já imaginou uma pessoa arrogante com dinheiro, o que ela faz? Você já imaginou uma pessoa promíscua com dinheiro, o que ela faz? Já pensou uma pessoa de má fé? O que as pessoas estão fazendo com dinheiro? Tráfico, né? Bandidagem, golpe, sacanagem, destruindo família, traindo esposa, criando os filhos de forma a trazer os filhos para uma formação errada. Tudo isso você pode fazer com muito dinheiro também, não é só não tendo dinheiro. Então, o dinheiro não é a solução de todos os problemas, ele ajuda. Agora, se você conseguir ter sabedoria, sem dinheiro você vive. Mas dinheiro sem sabedoria é difícil. Mas é difícil viver sem dinheiro também. Mas você pode viver uma vida de contentamento. Você pode ter paz. Você pode dormir bem. Quem tem paz, até sem cama dorme. Mas quem não tem, pode ter a melhor cama do mundo que não dorme. É isso que a gente quer deixar aqui nessa mentoria. Porque eu tenho visto, por eu fazer, por exemplo, eu faço mentoria que é um valor bem acima da média do brasileiro. A que eu faço não é tão alto o valor quanto a que eu faço com outra pessoa. Mas, uma coisa eu te digo, você aprende muitas coisas para ganhar dinheiro com mentoria. Mas a mentoria precisa te trazer também sabedoria que o dinheiro não compra. Porque senão, a gente vai estar sempre voltado para o princípio errado. Nós temos o público-alvo cristãos. Quem não é cristão, pode. Ele vai aprender, vai. Ele vai receber coisas que vão entrar em choque com a fé dele? Provavelmente não. Nós vamos usar a Bíblia, porque nós acreditamos na Bíblia como o princípio. Mas ele pode considerar o que está escrito na Bíblia como verdade, porque é aplicável. E tudo que é aplicável se prova. Provérbios é um livro que você pode provar ele na sua vida, o tanto que você quiser. Leia ele e vai fazendo para você ver se não tem. A maior parte das coisas que eu sofri revés e talvez sofra consequências até hoje, foi porque eu desconsiderei princípios que estão em Provérbios. Eu desconsiderei, ou não entendi o suficiente, ou não pratiquei da forma correta, ou na hora de fazer algo eu não considerei aquele princípio. E tem consequências. Porque se você não é sábio, você é tolo. Não tem em cima do muro, né? Então, começamos falando de ingratidão, e aí você vê, são galhos. O orgulho produz ingratidão, desonra, tolices, né? Destrói a nossa vida. Então, os efeitos espirituais da ingratidão, distanciamento da presença de Deus. A ingratidão bloqueia a percepção da ação divina em nossa vida. Quando nos acostumamos a não reconhecer o cuidado de Deus, o coração endurece e a comunhão se enfraquece. Pessoas ingratas, elas têm dificuldade de comunhão com as pessoas, porque endurece o coração. O que amolece o coração do homem é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. Aí tem gente que fala assim, se você está assistindo, você é católico, preste atenção para você entender que eu não estou fazendo diferenciação aqui entre evangélico e católico, mas em quem ama a Deus.
Tem pessoas que são católicas e amam a Deus de um nível que você vê claramente a expressão da bondade e da generosidade de Deus na vida deles. E aí alguns evangélicos que dizem que um católico não ama Deus por causa da idolatria, por causa disso, por causa daquilo, eles não têm esse temor a Deus que aquele irmão católico tem, e aí eles têm o coração endurecido. Consequentemente, eles não conseguem ver Deus no outro. Por quê? Porque o coração dele está endurecido, está cauterizado. A ingratidão, ela é muito sutil. Eu posso falar isso pelo seguinte, aí nisso pode ser diferente com você. A ingratidão, ela é tão sutil que você enxerga um monte de coisa. Você enxerga orgulho, você enxerga às vezes, eu estou sendo muito duro, eu estou não sei, mas você não consegue identificar ela com clareza, porque ela é sutil, ela se esconde atrás da justiça própria. Mas é porque ele fez isso comigo. Mas porque minha mãe, meu pai, sim, mas e o que ele fez de bom? E o que você vive hoje? Por exemplo, o que o meu pastor fez, aquele meu amigo, ele fez aquilo. Tá, mas e os anos que ele foi por você? E os anos que ele te ajudou? E os anos que ele colaborou com tudo na amizade? Aí no dia que ele fez algo para você, aí você diz, não, essa pessoa não presta. E aí a gente mata ela no meu coração. Quantas vezes eu fiz e faço isso? Faço até hoje. Então, graças a Deus, pelo Espírito de Deus, que está dentro de mim, que me lembra, que fala, que me mostra, e que diz, olha, isso aí é uma barreira, você fica orando por isso, orando por aquilo, mas a barreira que está no seu coração é essa, é a ingratidão. Você não consegue reconhecer as pessoas que te beneficiaram, as pessoas que abriram portas para você, as pessoas que te ajudaram, as pessoas que chegaram para você e, de alguma forma, às vezes até errada, elas fizeram com que você estivesse onde você está hoje. Mas eu estou amargurado, decepcionado com a vida, porque você não consegue ser grato com as coisas que aconteceram. Por exemplo, as pessoas que te chatearam, te decepcionaram, elas te obrigaram a amadurecer, elas te obrigaram você a crescer, a você perdoar, a você ser amável. Quantas vezes foi tão difícil para mim, eu falo, mas eu não vou pedir perdão para aquela pessoa, a pessoa só me judiou, só me maltratou. Mas, o que acontece? Às vezes você não tem que pedir perdão para aquela pessoa por causa da pessoa. A pessoa vai continuar do mesmo jeito, e se você for lá, ela vai fazer tudo de novo com você. Só que você tem que pedir perdão, às vezes, para limpar seu coração e viver sua vida. E respeitar a posição que Deus deu, né? Porque a vocação é uma função. E às vezes as pessoas têm dificuldade com superioridade, mas quem tem dificuldade de superioridade é porque tem dificuldade com essas questões de honra, elas têm dificuldade com orgulho, né? Então, eu penso assim, se eu não consigo me fazer menor que as pessoas, né? Eu posso dar a justificativa que eu quiser. Eu sou livre em Cristo, eu não me sujeito a homens, eu consigo, até um papel aqui, eu fazer 10 pontos do porquê eu não devo me sujeitar a alguém. Mas a conclusão da soma dos 10 pontos é orgulho. Porque a vida, ela funciona debaixo de governo, por isso que em Romanos 13 fala sujeitados a todas as autoridades, porque foram constituídos por Deus. Então, o seu patrão, o policial, o juiz, o prefeito, o seu pastor, seu pai, sua mãe, foi constituído por Deus. Então, você pode dizer que não aceita, isso é um direito, é aquele negócio do causas e consequências, né? É um direito não concordar e é um dever aceitar a consequência. Então, eu tenho o direito de não fazer, mas eu tenho o dever de lidar com a consequência. E muitas vezes, a consequência é aquela que a gente falou aqui no começo, ó. Raiz de desequilíbrios e portas fechadas. Eu entendi muito cedo, porque na minha família tem pessoas que têm problemas mentais. E eu entendi muito cedo, lendo a Bíblia, que uma das consequências da rebelião no coração é a loucura. Então, a pessoa rebelde, o fim dela é a desconexão com a realidade. É a consequência. Porque a rebelião. O que é rebelião? A rebelião é eu lutar contra meu pai, com o meu pastor? Não, rebelião é um estado.
do seu caráter. E a rebelião, ela luta contra a natureza de Deus, não é contra o pai, contra o pastor. Porque se Deus estabeleceu uma lei natural, por exemplo, honre todas as autoridades constituídas. Aí eu vou contra, eu estou indo contra uma lei de Deus, eu não estou indo contra o homem. E outras coisas que Deus estabeleceu como lei natural ou lei espiritual, e eu sempre bato de frente com aquilo. Eu sempre vou contra aquilo. Uma hora tem a consequência, tem a colheita. Não é Deus que vai, vou te castigar porque você... Não, você começa a colher as consequências daquilo que você está plantando, rebelião. E aí você se levanta toda vez contra uma coisa que foi estabelecida por Deus. Por exemplo, Deus estabeleceu autoridade porque Deus dá governo. Deus dá governo. Por exemplo, quem é que governa uma casa? É o pai. Se ele não tem filho, né? Eu chamei de pai, mas é o marido. Ele governa em amor. Então ele ama a mulher, a Bíblia diz, maridos, ame suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então o marido governa em amor. E a mulher faz o quê? Honra o marido. Existe um governo. Aí você sai da casa. Quem é que manda na cidade? O prefeito. Aí tem os vereadores. Aí, segundo o nosso sistema de político democrático, então os vereadores votam algumas questões, então o prefeito não tem um poder absoluto, mas ele tem uma influência suficiente para ser considerado a maior autoridade da cidade. Aí tem o delegado, que comanda os policiais, então tem lá a hierarquia dos soldados, do capitão, tal. Tem uma ordem de governo. Mas Jesus disse que no reino de Deus é o contrário. Sim. Então, como é que Jesus estabeleceu o governo nosso? O maior se faz menor. Aí as pessoas pregam isso, que o maior se faz menor, mas elas querem ser respeitadas em sua superioridade. Não, você tem que ser respeitado se você se faz menor. E como é que você se faz menor? Como é que você constrói autoridade? Se fazendo menor. Mas a gente acha que é se fazendo maior. Então eu quero exigir que as pessoas me honrem. Mas eu não honro ninguém, porque eu só honro o Espírito Santo. Agora, você que pegou toda essa lógica aí, faz sentido? Faz sentido você esperar o que você não dá? Faz sentido você ensinar se você não é ensinável? Para você aprender, só o Espírito Santo ensina. Mas para você ensinar, aí é você que ensina. Aí o Espírito Santo te usa. Para ser pastoreado, quem te pastoreia é o Espírito Santo, porque o seu pastor é Jesus. Mas para cuidar da vida dos outros, aí você pode ser usado por Deus para cuidar. Não, mas eu não cuido de ninguém não, que eu não quero ser pastor. Mas a todo momento eu vejo pessoas falando que não são pastores, pastoreando a vida de pessoas. Não, eu estou cuidando do fulano, estou ajudando fulano. Está sendo pai na fé, está sendo pastor sem o título, sem o nome, sem a classificação funcional, mas está fazendo a função. Por quê? Porque Deus chamou. Aquilo opera naturalmente na pessoa, mas ela não aceita construir autoridade servindo a outros. Como pode, se Jesus disse o maior se faz menor, ele se fez servo de todos, eu não sirvo ninguém. Eu só sirvo as pessoas se eu estiver por cima, ou se eu estiver no comando, mas eu nunca servi comandado por ninguém. Eu nunca servi no governo de ninguém. Eu nunca servi alguém que colocou para mim. O que eu mais escuto de reclamação de crente, porque você vai para as igrejas e eles querem mandar eu fazer o que eu não quero fazer, que é mandar na minha vida. Eu concordo, ninguém tem que mandar no seu casamento, ninguém tem que mandar no seu livre-arbítrio pessoal, né? A roupa que você veste, o carro que você compra, onde você vai morar, o que você vai comer, suas decisões pessoais. Ninguém tem que intrometer no seu casamento, na criação dos seus filhos. Tudo bem. Agora, dentro do ambiente eclesiástico, existem questões ali que são resolvidas de acordo com o que o pastor e os presbíteros decidem. E aí a pessoa chega nesse meio e ela acha o seguinte: não, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que sujeitar ninguém, porque eu não concordo com isso que eles estão fazendo. Então, eu não acho que seja 100% errado, desde que você um dia na sua vida encontre alguém que você possa se entender mais ou menos para trabalhar junto. Agora, eu não consigo me adaptar a ninguém. Não existe igreja para mim. A minha igreja é eu e o Espírito Santo.
tem algum problema aí. Sabe qual é o problema? O problema da humanidade. Eu também sou humano, estou nesse problema. O problema do orgulho. É o problema do orgulho. E o orgulho, ele é a capa da ferida. Tem uma ferida embaixo do orgulho, que eu só vou descobrir qual ferida quando eu reconhecer o meu orgulho. Eu não quero lidar com ele porque é feio. O orgulho é igual lepra. O símbolo do orgulho na Bíblia é lepra. A pessoa orgulhosa, ela é leprosa. E aí é feio, fede, ninguém quer chegar perto. Então, mas não é melhor tratar? Não é melhor cuidar do que ficar vivendo assim? Então, outros efeitos espirituais, bênçãos retardadas. A Bíblia mostra que um coração grato atrai o favor e multiplicação. A ingratidão gera uma espécie de cegueira espiritual, fazendo-nos não enxergar oportunidades ou portas que Deus já abriu. Então, a pessoa que está cega, endurecida, você pode pegar a porta assim, ó, colocar na frente dela e dizer assim, ó, a plaquinha aqui, ó, Deus, colocar um anjo do lado apontando para ela, ela não enxerga. Ela está cega, está endurecida. Como que ela vai enxergar algo que Deus está propondo para ela se ela não tem essa comunhão? A cegueira faz com que a pessoa fique, sabe, a pessoa que vai andando, ela bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, bate a cabeça ali, bate a cabeça ali, bate a cabeça ali. Ela não consegue chegar em lugar nenhum. Corrupção da fé. Quem não reconhece o que já recebeu tende a duvidar da provisão futura, criando ansiedade, medo e desconfiança. Então a pessoa começa a ficar insegura sobre o amanhã, cheia de ansiedade, de medo, desconfiança. Efeitos emocionais, ó. Insatisfação constante. A ingratidão cria um vazio interno. Nada parece suficiente, porque a mente foca no que falta e não no que já foi dado. Então, aquela pessoa que você chega para ela dar R$ 100, aí ela nem pensa no que ela vai fazer com os R$ 100, ela já está, mas eu queria 1.000. Ou então o contrário, né? O contrário no sentido assim, você dá um presente, eu queria dinheiro. Você dá o dinheiro, eu queria tal coisa. Ou seja, nunca você vai conseguir agradar uma pessoa ingrata. Por isso que o ingrato, ele é igual o Jonas no navio. Quando você coloca uma pessoa ingrata no seu barco, o barco vai afundar. Porque toda vez que a pessoa recebe algo de Deus, uma porta aberta, um benefício, a saúde, tudo que Deus nos dá, e a gente se coloca numa posição de ingratidão, a gente está indo contra Deus. A gente está se prostrando no altar do diabo. Porque aquilo que o povo de Israel fez no deserto, que muitos morreram, e todos não entraram, porque só entrou a segunda geração, através de Josué e Caleb. Qual foi o pecado? Você vê lá em Hebreus 4, fala que o coração deles se endureceu por causa da ingratidão. Deus tirou eles do deserto, abriu o mar, deu o maná diário e eles ficavam, a gente quer comer carne agora. Aí jogou os codorna. Mas tá faltando água. Aí foi lá e bateu na pedra. Mas porque agora é não sei o quê. Mas porque Moisés não sei o que lá. Mas que agora tá ruim. Mas porque não sei o que lá. Ou seja, gratidão. O que aconteceu? Ninguém entrou. Então, a cegueira, o retardamento das bênçãos, distanciamento da presença de Deus, insatisfação constante, ela gera essa vida sem sentido, igual o povo de Israel, que ficou dando volta no deserto, não chegou a lugar nenhum, ainda morreu sem entrar. Outros efeitos emocionais, amargura e ressentimento. A falta de reconhecimento pelo que se recebe aumenta a frustração e ressentimento, tanto com pessoas quanto com Deus. Então você começa a enxergar tudo azedado, né? Você começa a enxergar as pessoas, parece ser chupou limão, os relacionamentos você olha com ressentimento, aí começa aquela dificuldade de perdoar, começa a dificuldade de enxergar o que de bom a pessoa já fez, o quanto ela foi usada por Deus na sua vida. E gera também outro efeito emocional, é a dependência de aprovação externa. Então, quem não valoriza o que tem, muitas vezes busca validação fora de si, vivendo em comparação constante. Então, você começa a entrar num ciclo aí.
você não sente mais contentamento, então você começa a olhar para a vida dos outros e comparar a vida dos outros com a sua, e você vê que a sua está para trás, sente desespero. Aí vem medo, vem ansiedade, não vai dar certo, e agora? São consequências. Aqui, ó, a falta de reconhecimento pelo que se recebe aumenta a frustração e ressentimento, tanto com pessoas quanto com Deus. Efeitos práticos e relacionais, relações enfraquecidas, a ingratidão fere vínculos, pois as pessoas percebem quando seus esforços presentes ou gestos não são valorizados, as pessoas vão cansando de tanto tentar te agradar e você nunca está satisfeito. Perda de oportunidades, portas se fecham quando não há reconhecimento, o mundo espiritual e o natural responde à atitude de gratidão e ingratidão. Então a pessoa ingrata, chega uma hora na vida dela que todas as portas se fecham. Ela olha para o lado e ela não consegue compreender como que ela foi parar ali, porque as portas se fecharam. Todas as portas que se abriram, a gente respondeu a essas portas com ingratidão. E o ciclo de negatividade. A ingratidão gera reclamação, crítica, falta de contentamento, como o que com o tempo torna a vida mais pesada e mais difícil. Irmãos, essa aula é muito pesada, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas, eu me encontrei em um momento da minha vida que eu pedia para Deus, para alguém me falar isso de forma clara, de forma de ensino, sabe? A gente não. É mais difícil as pessoas receberem a verdade se você não falar no amor. As pessoas falam, tem que falar no Espírito. Falar no Espírito é falar no amor, porque o Espírito de Deus é amor. Amor que eu digo é aquela vontade que a pessoa tem de te ver bem, ela não quer te punir. Quando ela te ensina, ela não está te punindo. Ela não está jogando na sua cara, ela não está esfregando na sua cara. Olha, não te falei. Não, ela está dizendo assim, olha, é isso aqui o problema, vamos resolver, vamos solucionar. O Espírito Santo que convence a pessoa, mas a gente apresenta, né? Então, que você entenda isso que você está ouvindo e recebendo, que é o Espírito Santo. Pastor, mas eu estou assistindo tudo isso aqui, não é para mim. Amém. Compartilhe com alguém que precisa. Tem pessoas que realmente não tem problema com isso. Como a gratidão transforma? Reconhecimento das pequenas coisas. Perceber o cuidado diário de Deus muda a perspectiva da vida. Por exemplo, nossa, a vida é tão difícil, né? Mas veja, você tem cama para dormir, você tem comida todo dia, você tem um sofá na sua casa, você tem uma família, você tem, né? Você começa nas pequenas coisas, você começa falando, peraí, não é tão ruim assim como eu estava pensando. Então é uma construção. Da mesma forma que eu passei a vida inteira pensando o contrário, negativo, e vendo as coisas com os olhos ruins, e cultivando uma ingratidão no meu coração, agora eu posso olhar as coisas com bons olhos e começar a construir essa mentalidade de gratidão. Libertação emocional. O coração grato se liberta da ansiedade e da amargura. Abertura para a multiplicação. A gratidão atrai recursos, oportunidades e unção, permitindo que o propósito de Deus se manifeste plenamente. E aqui para você refletir, pega seu papel e sua caneta aí, se você não está com ele, para você escrever aí. Ó. Um coração ingrato fecha portas, enfraquece a fé e torna a vida amarga. Um coração grato reconhece, confia e multiplica tudo o que Deus já colocou em suas mãos. Se essa palavra é verdadeira, irmão, se tudo que foi falado aqui é verdadeiro, hoje você recebeu um ensino, como eu falei no começo, totalmente completo para revolucionar a sua vida, se esse for o seu caso. Porque a ingratidão, ela é também, em algumas pessoas ela é muito gritante, mas em algumas pessoas ela é sutil. Na minha ingratidão, na minha vida, ela sempre foi sutil para mim, mas eu acredito que gritante para os outros. Porque eu sempre virei as costas muito fácil para as pessoas, assim. Virar as costas que eu digo é seguir meu caminho. Quando eu entendi que aquilo ali já não era mais interessante para mim.
E isso é uma espécie, é uma sutileza da ingratidão, porque você abandona muito fácil aquilo que não te interessa. Então, claro que a gente não está falando aqui da sabedoria das escolhas, porque tem coisas para nossa vida que não é para você. Mas se você usou daquilo para o seu benefício, de alguma forma, você, para o seu bem, é bom que você encontre essa chavezinha lá no seu coração para virar ela, para você ser uma pessoa grata, porque a vida, eu falo isso por experiência própria, a vida do ingrato é uma desgraça. Eu falo desgraça no sentido sem a graça, porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos ingratos, mas Deus ele é em favor dos humildes, ele é em favor daqueles que reconhecem a sua o seu amor, né? Eu muitas das situações de ingratidão que a gente tem na nossa vida, a gente não vai ter como reconstruir com a pessoa. Você já vive em outro contexto, você já vive em outro lugar, você não vai conseguir construir mais pontes que você derrubou. Mas o seu coração pode mudar a partir de hoje. Talvez alguém que você foi ingrato, seus pais já tenham falecido, você não tem a oportunidade de demonstrar gratidão para eles hoje. Talvez as pessoas que você foi ingratas nunca mais vão abrir seus corações, seus ouvidos para te ouvir na sua gratidão. Mas você pode, a partir de hoje, começar uma nova história. Então, talvez você não vai conseguir restaurar o seu passado, mas você pode restaurar o seu presente e você começar a viver uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus, no sentido de que você, ao invés de você transparecer, né, o caráter de Lúcifer, Lúcifer no sentido de que ele, né, por orgulho e ingratidão, porque ele era o maior diante de Deus e para ele não era o suficiente. Muitas vezes a gente se comporta como o diabo lá diante de Deus, porque apesar de tudo que ele nos dá, ainda não é suficiente. A gente precisa de mais. A gente sempre acha que é pouco e a gente quer exigir das pessoas que elas nos deem sempre mais. E a gente nunca se sente agradecido e resolvido, satisfeito com aquilo que a gente está recebendo. Pode ser o mínimo que for, o mínimo que for. Se a gente for grato, aquele mínimo se multiplica. Aquele mínimo ele se torna muito a partir de um coração grato, né? Eu, apesar de muito, como eu falei para vocês, eu me considero uma pessoa experiente no Evangelho, porque eu lidei com essas coisas no meu coração, né? O orgulho, a ingratidão, a desonra, a, a inveja, os ciúmes, né? Então, ser experiente é você ter lidado com coisas difíceis de lidar. É difícil para a gente, diante da nossa família, diante das pessoas, você reconhecer as suas barreiras, as suas dificuldades. E às vezes a gente fica anos e anos forçando a barra, forçando as coisas, porque a gente não quer parecer leproso, né? A gente não quer parecer uma pessoa que tem. Imagina, fazer aquele pastor lá, ele é um ingrato. Você ser chamado de ingrato é algo muito ruim. Você ser chamado de orgulhoso, se a pessoa que estiver falando de você estiver falando uma verdade, é muito ruim, porque são características que não condizem com a função de alguém que vai ensinar a verdade para você. Então, eu me considero humilde, não posso fazer esse testemunho de mim mesmo, mas eu miro na humildade de Cristo. Né? O caráter, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. E eu busco ser transformado para me parecer com Jesus, para que eu não veja, mas que as pessoas vejam em mim essa transformação, porque quando elas veem essa transformação, elas sabem que foi Deus que fez, então Deus é glorificado nisso. Às vezes, irmãos, a gente no nosso ímpeto de falar a verdade, a gente fala muito sobre as pessoas. Eu faço isso, não sei se você faz. E a gente começa a ver muitas coisas nas pessoas. Por exemplo,
essa questão do orgulho, né, da ingratidão. Ah, porque fulano é ingrato, fulano é orgulhoso, fulano é soberbo. E a gente começa a criar narrativas e justificativas. E isso a nossa humanidade é especialista em fazer. Mas o principal é que a gente tenha consciência de que o Espírito Santo habita dentro de nós e ele quer resolver o nosso problema. Ele quer quebrar tudo de errado dentro de nós. Ele pode usar a minha vida agora que está falando para você para te ajudar, mas ele teve que falar comigo primeiro. Se eu estivesse falando isso aqui porque eu li num livro, não teria a mesma, eu não teria a mesma convicção que eu estou falando. Eu não teria a mesma certeza do quanto é destrutivo a ingratidão e do quanto é destrutivo a desonra. Mas eu reconheço, né, diante de Deus, vou fazer uma oração aqui para você, para mim. Se você quer hoje colocar a sua vida diante de Deus nesse ponto, se você entendeu assim, nossa, como eu tenho realmente, né? Porque não é você, é a natureza humana, é antiga, que já foi morta no batismo, mas a gente ainda não tem consciência. Então coloca definitivamente lá na cruz esse caráter antigo de Adão, para que seja mortificado definitivamente e a gente possa viver uma vida de mais semelhança com Cristo, pessoas gratas, pessoas honrosas, pessoas pacíficas, porque a Bíblia diz que o reino é dos pacificadores, né? Então coloca seu coração aí diante de Deus que eu vou orar, tá bom? Pai, nós te agradecemos por essa palavra de libertação, de salvação dos teus filhos. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas atitudes de ingratidão. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas atitudes de desonra. Pedimos ao Senhor que o sangue de Cristo, Pai, que lavou nossos pecados, se manifeste, Senhor, nessa libertação. Nós pedimos também, Senhor, que a realidade da cruz, que mortifica as nossas obras da carne, seja também efetiva na nossa vida, que a nossa consciência seja iluminada pelo Teu Espírito, para que a gente viva o fruto do Espírito, que é amor, é paz, é bondade, é alegria, é generosidade, Senhor. É isso que eu te peço hoje, que o Senhor possa fazer essa obra em nós, na vida dos teus filhos que estão assistindo, que nós possamos agora viver o teu favor, a multiplicação, a luz brilhar através de nós, para que mais e mais pessoas venham para ti e sejam salvas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.